Novo dia? Ótimo. Novos desafios? Ok. Mas vamos vencê-los? Vamos vencê-los juntos? Então vamos. Olha o que o texto sagrado aqui de Isaías 38, versículos 3 ao 5 nos dizem. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Verso 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Pessoal, sabe quando tudo diz que não? Sabe quando todas as coisas não cooperam? Sabe quando você ali passou por um revés e as pessoas dizem, ainda tem aquelas bocas do inferno, né? Que dizem para você, você não vai se recuperar, não vai ter como, não vai dar certo. Se isso aconteceu até hoje com a sua vida, nós vamos aprender com esse texto como mudar essa história, como virar esse jogo, como fazer diferente e como vencer os desafios. Então, novo dia, novos desafios, vença-os e nós vamos vencê-lo. Como? Olha só o que Ezequias nos ensina aqui através de alguns princípios básicos da palavra de Deus. A gente vai aprender que, de fato, as orações mudam o rumo das coisas. As orações, elas dão um outro norte para aquelas situações mais difíceis. Gente, olha só, aqui ele havia recebido uma sentença de morte através de um profeta. E não era um profeta qualquer, não. Era Isaías, que foi à casa dele enviado pelo Senhor para dizer, olha, você vai morrer. Ou seja, uma sentença de morte, dada pelo próprio Deus com um profeta seríssimo. Então, era para ele se resignar ali ao seu cantinho e ficar ali esperando a morte, né? Não, mas através da oração. Note bem que ele mudou o rumo das coisas. Ele mudou ali o rumo daquilo que poderia ser, assim, a ruína dele. Sabe quando você recebe um diagnóstico ruim? Sabe quando você recebe uma notícia ruim? A primeira coisa que esse diagnóstico e o diabo vai fazer tudo para acontecer é para que você perca a cabeça. Só que aqui Ezequias deixou claro para a gente que ele não estava esperando nada, absolutamente nada de homens. Ele passou a esperar em Deus. E vendo tudo isso acontecer, nós vamos aprender um outro detalhe aqui. Ele orou. Muitas vezes nós oramos quando as coisas, o caldo entorna, não é verdade? Só que a vida dele de oração, a vida dele de testemunho, uma vida sincera ali diante de Deus, aquela vida piedosa, sabe como? Aquela vida que estava sempre servindo ao Senhor. Então, ele apresentou isso diante do Senhor. Nesta oração, ele mostrou, ele lembrou o Senhor, não que o Senhor tivesse esquecido, perdido, tivesse tido ali uma amnésia. Não, ao contrário. Deus lembrava, mas Ezequias foi lá e pleiteou. Ele reivindicou de Deus aquele compromisso que ele tinha. Então, Deus, ele não vai ter prazer em ouvir, Deus não vai ter prazer em ouvir a oração do homem quando ele é hipócrita, quando ele é fingido, quando ele só deixa ali para a última hora. Aqui, essa oração respondida, ela dizia respeito a uma vida inteira ali servindo ao Senhor de compromisso. E Ezequias, claro, ele lutando pela vida, lutando por esse presente que Deus deu a ele. E o que ele fez? Deus, olha aqui para trás comigo. Olha só, eu fiz isso, eu fazia o que era reto, eu fazia o que agradava ao Senhor, eu servia o povo, olha, eu tinha compromisso com a palavra. Deu umas pisadas na bola, é verdade. Eu pisei, eu já pequei, já menti, já fiz, aconteceu. Tá, mas todas as vezes eu pedi perdão ao Senhor, porque o temor que havia dentro de mim me dizia isso. Imagina essa oração tão ali amigável com Deus, ainda que o momento fosse extremamente tenso. Aí nós vamos aqui então entender também mais um ponto de que esta vida de obediência à palavra, ela sempre vai fazer aqui a diferença.
Ele disse para Deus, olha, eu sempre fiz tudo que o Senhor aprova, fiz o que era reto aos seus olhos. Deus não precisou de esconder o rosto ali do Ezequias, ou seja, ele fez o máximo para obedecer o Senhor. Ou seja, dentro da capacidade humana dele, ele honrou a Deus e venceu esse grande desafio. Então, Deus é como se ele estivesse lá nos altos céus. Ezequias não ouviu, mas Isaías ouviu. Deus, imagine lá nos céus falando assim, olha, está aí, é verdade, o que você está falando, você tem razão, o seu pleito de fato é justo, então eu vou te deixar viver, vou te dar aí mais 15 anos para você estabelecer uma descendência e aí para esse povo, o meu povo, povo de Israel, então ser governado aí como deve ser. Ou seja, o que determinou esta condição foi que Ezequias, quando ali gerou então o seu filho Manassés, foi o rei mais jovem a governar Israel. Mas, sobre tudo isso, nós vamos aprender que buscar a Deus com intensidade é sempre a melhor maneira de nos expor diante dele. É a maneira mais correta, mais eficaz de vencermos os desafios que ele nos propõe. Então, como está a projeção da sua semana? Fim de mês, início de mês, salário não saiu, as suas contas estão aí para vencer, talvez as contas do mês passado, o casamento está complicado, enfim. Hoje é o tempo de você mudar as circunstâncias, vencer esses desafios, pensando que a sua vida de oração, ela é importantíssima, a sua integridade diante do Senhor e aquilo que você comunica, aquilo que você faz com o Senhor é o que vai fazer toda a diferença. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.